Boa noite a todos. Eu vou fazer a apresentação em pé, acho mais dinâmico. E já de início, agradecer muito o convite por ter essa oportunidade de falar com os colegas desse assunto que é tão, vamos dizer assim, acabaram de me dizer ali que estão sem dormir por conta da eventual reforma, das eventuais mudanças na Previdência. E o nosso objetivo aqui é tentar tirar dúvidas para que você tenha condições de tomar uma decisão com relação à sua aposentadoria, ou seja, sobre a previdência que você quer ter no futuro. E por isso que é tão importante esse tema. Esse tema eu achei ele instigante, que é exatamente se você tem vantagens ou, eventualmente, quais são as desvantagens em você migrar de regime. Então, nós temos pouco tempo para falar de um assunto tão vasto. Então, vamos já de pronto estabelecer aqui uma análise simples e rápida de como está estruturada hoje as nossas regras de aposentadoria dos membros do Ministério Público do Trabalho. É interessante verificar que nós temos 3 regras hoje que estão valendo as 3 ao mesmo tempo. Isso faz com que aconteça um fenômeno que é meio interessante, que é que você tem alguns que dizem, por exemplo, tem alguns colegas que estão lá fora porque acham que essa palestra não interessa para eles, porque eles estão na regra da integralidade. Isso é muito comum. Outros falam assim, não, eu estou na média, também não me interessa. Na realidade, não sei nem por que alguém colocou essa palestra na programação, porque isso é só para os novos, só os novos que interessam. Então, só que não é bem assim. Na realidade, essas 3 regras que existem hoje, a regra da emenda 20, que manteve a integralidade e a paridade, a regra da emenda 41, da média, e a regra atual, todas elas estão sob ameaça. Eu acho que a grande questão é essa, que todas elas estão sob ameaça, por quê? Porque existe uma PEC no Congresso Nacional hoje, na Câmara dos Deputados, já podendo ser inclusive votada, que traz algumas alterações muito importantes. É sobre elas que eu queria falar um pouquinho. Só que tem uma coisa que talvez tenha passado despercebida por vários colegas, é que a emenda constitucional, a PEC, ela traz um artigo, o artigo 2º, que vai inovar com relação às regras de transição. E esse que é o grande problema. Porque a maioria dos colegas, se nada mudasse, muita gente nem estaria aqui. Mas como tem essa ameaça, você tem que avaliar a ameaça para ver se você tem que tomar alguma atitude hoje. Então, uma das vantagens é você agir preventivamente. Ou seja, tem uma ameaça de mudança, e essa ameaça de mudança, ela pode ser muito grande. E é nesse ponto que eu queria fazer essa ressalva. É que para os colegas que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, ou seja, os colegas que estão na regra hoje da média, a situação piora muito. Agora, os colegas que estão na regra da integralidade e paridade, ou seja, os que ingressaram no serviço público até o dia 31/12/2003, também têm a necessidade de avaliar a possibilidade de migração, mas a reforma afeta menos. Tá certo? Por que a reforma afeta menos quem está na regra da integralidade e paridade? Porque a PEC simplesmente diz o seguinte, eu vou manter a integralidade e a paridade desde que você aposente homem com 65 e mulher com 62. Só que tem alguns colegas que já estão pensando assim, eu comecei a trabalhar com 20, se eu for até os 65, vou trabalhar 45 anos. Então, a questão é, você prefere trabalhar 45 anos para ter integralidade ou você prefere mudar de regime para ganhar R$5.000 a mais? Aí tem que avaliar. Mas há necessidade de avaliar todas as regras. Mas qual que é o problema da integralidade? É porque você vai ter que trabalhar muito mais tempo para receber o mesmo benefício. Agora, quem está na média, o grande problema é esse aqui, O governo, na PEC, propõe que para os colegas que estão na regra da média, que ingressaram a partir de janeiro de 2004, seja aplicado essa regra, que ela é bem interessante. A regra nova do artigo 1º da PEC vai ser aplicada como regra de transição para os colegas que estão na média. Só que o que essa reforma faz? Ela traz 4, na verdade a reforma em si traz 3 pioras. E aí nós temos uma 4ª piora que eu vou colocar tudo junto. Primeira piora
é que você vai receber um benefício menor. Porque a regra atual, a regra da média hoje de 80%, faz com que eu pegue todas as suas remunerações de contribuição, ou subsídio de contribuição, desde a competência de julho de 94 até hoje, pego todas elas, atualizo, desprezo 20% das piores, pego as 80% maiores e faço o cálculo da média. Na regra nova, eu vou pegar os 100%. Ou seja, o valor do benefício vai ficar menor. Então, é a primeira questão da reforma. A segunda questão foi o aumento da idade para 65 e 62. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que você receba o benefício por um tempo menor. Parece que está cortando um pedacinho aí, não está? Está dando para ver ali? Tudo bem. Por isso que eu queria fazer. Vocês iam sair, a gente ia fazer um teste. Vocês mandaram continuar, não fez um teste ali, a gente ia resolver aquele probleminha ali, que é só mudar uma configuração. Mas, de qualquer forma, 65 e 62 vai fazer com que receba o benefício por menos tempo. E aqui tem um detalhe também que é muito interessante. A PEC está propondo está propondo um gatilho de aumento de idade, da idade mínima de 65 e 62. Como é que opera-se esse aumento? Toda vez que a idade, quando a pessoa, para entender bem direitinho, aos 65 anos, um homem tem uma expectativa de sobrevida, que hoje, em média, são 22 anos. Então, ele está, vamos dizer assim, segundo uma tábua de mortalidade, destinado a morrer até os 87 anos. Então, ele tem um prazo de validade de 22 anos. O que a PEC está dizendo? Toda vez que esses 87, que é a expectativa de sobrevida aos 65 anos, aumentar um ano, ou seja, 87 passar para 88, o 65 passa para 66. Passou de 88 para 89, sai de 66 para 67. Isso já está na PEC. E o que isso faz? Faz com que o governo está dizendo o seguinte: eu vou querer sempre pagar 22 anos para o homem de benefício de aposentadoria. Ou seja, ao aumentar a idade e criar o gatilho, o governo está querendo que você receba o benefício por menos tempo. Agora, uma outra piora. Você vai ter que contribuir mais tempo para receber. Você vai ter que contribuir mais tempo para receber o mesmo benefício. Ou seja, 40 anos de contribuição para receber um benefício de 100% da média de 100%. Ou seja, você vai contribuir por mais tempo para receber um benefício menor por menos tempo. Só que ele ainda conseguiu piorar um pouquinho mais, porque tem uma medida provisória, a 805, que está sugerindo o aumento da nossa contribuição para 14. Ou seja, a ideia do governo é que você pague mais, por mais tempo, para receber um benefício menor por menos tempo. Tudo bem? Todo mundo tinha percebido isso? Estava tranquilo, né? Então, quem está na regra da média vai se submeter a essa situação, caso a PEC seja aprovada. E mesmo os colegas que estão na integralidade também vão se submeter ao quê? Pagar mais para receber o mesmo benefício. Eu acho que essa é a grande vantagem em pensar em migração, porque nós temos um problema já hoje no serviço público que quase ninguém percebe. Quer dizer, só percebe quando chegar na hora, que vai ser o seguinte: se você trabalhar 35 anos, 40 anos, 45 ou 50 anos, você vai receber o mesmo valor de benefício. O que acontece na Previdência Complementar? Cada dia que você trabalha mais, você vai ter contribuição a mais e vai ter um benefício maior. Por dois fatores. Primeiro, todo mês que você trabalha mais na Previdência Complementar, você tem mais um mês de acumulação, você tem mais um mês de rentabilidade e a sua expectativa de sobrevida diminui um mês também. Então, toda vez que você anda para frente, o divisor para o saldo que você tem acumulado diminui. O seu saldo acumulado aumenta e você ainda faz mais uma contribuição. Então, quem, por acaso, está em abono de permanência hoje, não está contribuindo pela questão da devolução do abono de permanência, mas não está acrescentando um centavo no seu valor do seu benefício. Então, é importante a gente ter em perspectiva essas reformas, porque ela vai fazer com que a gente tenha que trabalhar mais, por mais tempo, pagando mais para receber menos. Então, para mim, tem isso que é o grande motivador
da gente pensar em mudança ou em migração. Agora, o que é a migração? Muita gente, para dizer o que não é a migração. Quando a gente está falando de reforma da Previdência do servidor público, ninguém está indo para o INSS nem para o regime geral. Então, abstraia da sua mente qualquer coisa com o regime geral. Não tem nada, mas se eu migrar eu vou para o regime geral. Nada disso. A única coisa que tem se colocado é que os benefícios pagos pelo regime próprio estarão limitados ao valor do teto do benefício do regime geral, mas vai continuar sendo pago pela PGT os benefícios sem nenhum problema, tá certo? Então não tem nada a ver com a migração com o regime geral de previdência. Outra coisa, a migração não tem nada a ver com a FUNPRESP. Migração é uma decisão que você toma que é simplesmente o seguinte, que está colocado aqui, ó, é decidir que você quer, a partir de hoje, que o seu desconto para o regime próprio esteja limitado ao teto. Então, em vez de contribuir hoje com 3.100, que é o desconto que é feito pelo um procurador do trabalho, em vez de fazer esse desconto, vai descontar por mês 621. Ou seja, é isso. Eu quero, a partir de hoje, que o meu desconto esteja limitado ao teto no regime próprio. E, ao fazer isso, qual que é a consequência? Aqui, ó, que os benefícios que vão ser pagos pelo regime próprio estarão subordinados ao teto. Quais benefícios? De pensão por morte e aposentadoria. Esses dois benefícios. Aí diz, mas se eu pegar uma licença médica, não afeta nada com relação a nenhum outro benefício. A única alteração vai ser com relação ao benefício de aposentadoria e pensão por morte, que vai estar limitado ao teto. Então, se migrar, então, não tem que falar nada com a FUNPRESP? Não. Você faz um requerimento administrativo na PGT, você migrou, pronto. Agora, se você quiser, você pode se inscrever na FUNPRESP-JUDE, que é uma possibilidade e é facultativo. Então, vou até tirar aqui para voltar para explicar uma outra coisa. E qual que é a consequência do pedido de migração? Ou seja, de a partir de agora eu contribuir com um valor limitado ao teto e ter um benefício futuro de aposentadoria ou pensão limitado ao teto. É que as minhas contribuições realizadas até então serão consideradas para o cálculo de um benefício especial. Ou seja, as contribuições que eu realizei acima do teto até o mês anterior da migração vão ser levadas em consideração para o cálculo do benefício especial, que vai ser pago mensalmente pela PGT, mensalmente, junto com o benefício de aposentadoria ou pensão por morte. Esse benefício especial ele vai ser reajustado todo ano pelo mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral. Então, é um valor que vai ser calculado proporcional às contribuições que você já realizou no passado. E, como eu disse, o entendimento, que é uma pergunta muito recorrente, se, ao migrar, esse cálculo que é feito do benefício especial, primeiro, ele é feito no momento da migração, nós entendemos que sim. Ele pode ser alterado depois pela sobreveniência de alguma alteração normativa, legislativa? Não. No caso, a gente entende que se opera o efeito do ato jurídico perfeito, que é, a partir do momento que você faz sua opção, que inclusive, por força da lei, é irrevogável e irretratável, você tem assegurado o cálculo, também por força de lei, pela força do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 12.618, você tem assegurado o cálculo desse benefício especial, que ele vai ser pago no futuro, mas o cálculo vai ser realizado imediatamente e esse valor, no momento da aposentadoria ou da concessão da pensão, vai ser pago. E por que também da urgência de se falar desse assunto, desse tema? Por conta do prazo que está chegando. Dia 28/7/2018 é o prazo final para a opção de migração. Prazo final fatal, segundo a regra de hoje. Qual que é a pergunta que todo mundo faz? Edmilson, esse prazo vai ser prorrogado? Não sei. Eu sei que existem 3 possibilidades. Primeiro, ele não ser prorrogado, acabou. Segundo, ele ser prorrogado. E lembrem que prorrogação só pode ser feita dentro do prazo legal. Porque tem gente que fala assim, então vou migrar antes. Não, se você está em dúvida de migrar e se prorrogar, você não migraria, aguarde seu requerimento e espere no último dia. Porque se no último dia não tiver a prorrogação,
só se eventualmente acontecer a terceira situação, que for uma reabertura do prazo. Esse prazo atual não é decorrente de prorrogação, mas sim de reabertura. O prazo encerrou no mês 10 de 2015 e foi reaberto no mês de julho de 2016. Ficou praticamente em torno de 8, 9 meses o prazo fechado. Ninguém mais podia migrar. Então, houve um movimento e o governo devolveu o prazo. Então, o prazo, só que como eu sou casado com uma mineira, lá em Minas tem uns ditados assim que é melhor você assegurar as coisas, né? Ou seja, pode ser que não prorrogue. Se você entende que tem que fazer, não deixe passar, não. Porque, no meu entender, não se aplica aqui aquela teoria da perda de uma chance, lembra? Ficou famosa, teoria da perda de uma chance. Tem uma chance de migrar. Não migrei, achando que ia ser prorrogado, não foi prorrogado. Aí depois você fala, eu quero. Acabou o prazo. Aí entra com um pedido judicial, teoria da perda de uma chance. Para mim, não se aplica nesse caso. Mas, assim, eu entendo que, nesse caso, o prazo é um prazo em lei de 2 anos, tem a possibilidade de prorrogar ou não, mas o ideal é você avaliar dentro desse prazo, por isso, da urgência. Como eu disse, possibilidade de inscrição na FUNPRESP-JUDE. Para mim, alguns colegas estão migrando e não estão se inscrevendo na FUNPRESP. Estão migrando e estão dizendo que vão fazer a gestão da sua própria previdência. Eu costumo brincar chamando isso de suicídio previdenciário. Aí fica uma assim, mas como é que você pode assegurar que é um suicídio previdenciário? Porque a pessoa não vai fazer previdência, ela vai fazer algum outro investimento. Porque aqui nós estamos falando de previdência. Ao migrar e se inscrever na FUNPRESP, você está trocando a previdência do regime próprio para a previdência do regime complementar. Se você não fizer isso, você pode estar trocando por outros tipos de investimento. Só que também esses outros investimentos que eventualmente você queira fazer, o interessante é você avaliar se é efetivamente melhor do que a FUNPRESP. Porque tem muita gente dizendo muita coisa que infelizmente não é verdade. Por isso que eu vou mostrar alguns dados aqui para também tirar essas dúvidas. Agora também, para não restar dúvida com relação ao que é o benefício especial, eu trouxe aqui exatamente o que vocês poderiam fazer hoje, caso quisessem migrar, que é o quê? Trocar aqui o regime próprio integral, descontando 3.184 de 11%, e com o requerimento administrativo de imigração, passar a descontar 621. Ao descontar 621, o seu benefício de aposentadoria e pensão por morte vai passar a estar limitado também a esse valor. Agora, o que aconteceu no mês imediatamente anterior à sua migração? Você descontou sobre 28 mil, sobre os 5, e descontou sobre 23 que não precisava. E esse valor, se o governo quisesse, ele poderia simplesmente devolver como sendo uma contribuição indevida. Você pagou a mais, sem necessidade. O governo podia te devolver, quitava tudo. Só que o governo não quis fazer isso. O que ele fez? Ele pegou e transformou isso no benefício especial. Por que é interessante entender essa ilustração? Porque a gente vai perceber que o benefício especial não é um incentivo à migração. O benefício especial é um direito correspondente àquelas contribuições que você já realizou acima do teto no passado. Beleza? Que poderia, inclusive, ter sido devolvida integralmente. Eu acho que seria até o adequado, porque eu também já teria ido. 22 anos de serviço, eu tinha pego um dinheiro bem legal. Só que o governo não fez isso, ele trocou a dívida por um benefício. Ou seja, que é muito comum, isso acontece em situações parecidas na Previdência Complementar Fechada. Quando um plano de benefícios acaba e a pessoa ainda não é elegível ao benefício, se transforma, que a gente chama isso de plano saldado, você transforma em um benefício saldado. Você pega aquele saldo que a pessoa tinha, transforma no benefício, mas só vai pagar no futuro, quando ela for elegível. Foi exatamente essa mesma ideia que foi feita no benefício especial. Pegou as nossas contribuições passadas, transformou no benefício especial, que vai ser pago no futuro. Aí eu brinco aqui o seguinte, o governo trocou uma dívida por uma promessa. Faz como assim, Edinho? Promessa, eu vou receber. Depende. Tem condições para receber o benefício especial. Primeira condição, você precisa
aposentar ou morrer como servidor da União. Se você decidir ir para o Estado, o município, o Distrito Federal, iniciativa privada, exterior, a lei diz que você perde o benefício especial. Benefício especial somente se falecer ou aposentar-se pela União, por disposição expressa da 12.608. Então, tem duas situações já que você perde. Agora, uma outra situação é a seguinte: se falecer e não tiver dependente, também não paga o benefício especial para ninguém. Então, é interessante a gente perceber que o benefício especial é um direito assegurado para ser usufruído no futuro. Ou seja, outra coisa também, tem gente que pergunta, mas então eu vou migrar e já vou começar a receber. Não. O benefício especial vai ser pago quando? Quando aposentar, somando-se ao benefício de aposentadoria, ou no momento do falecimento, somando-se o benefício especial ao benefício de pensão por morte. Aqui tem só uma explicaçãozinha de como é que é o cálculo do benefício especial, porque eu vou deixar esses slides disponíveis na associação e aí eles podem depois repassar para vocês, sem nenhum problema, só como é que faz. Mas qual que é o grande desafio? E aqui é uma ponderação minha. Eu entendo que existem muitas coisas que devem ser avaliadas, a gente vai até tratar disso, para a migração. Mas uma das coisas mais importantes é a gente saber se financeiramente vale a pena pensar nisso. Como assim, Edmilson? Porque imagine só que se hoje você tem um benefício de aposentadoria projetado de 29 mil, e se você migrar, o seu benefício projetado é de 23. Então você vai pensar nessa história, não precisa nem perder tempo com isso, não tem sentido. Porque o benefício que você vai ter vai ser muito menor, você não vai migrar para ter uma perda financeira tão grande, não tem sentido. E em algumas situações isso ocorre. Tanto que eu tenho feito essa palestra no Brasil inteiro e vários colegas, eu faço o cálculo, se ele migrar vai perder 5 mil reais. Aí ele pergunta, Edmilson, eu tenho indicação de migração? Qual que é a resposta? Não. Até porque no simulador já diz que vai perder 5 mil. E esse que é um ponto que eu acho que é interessante, de ponto de partida. Eu estava até conversando com o Leomar Daroncho há pouco, foi meu chefe lá no MPDFT, sobre isso, que um início de avaliação é a avaliação financeira sobre a migração, que vai, por óbvio, você vai avaliar todo o cenário para ver se é importante, no seu caso, ou não migrar. E para fazer essa avaliação, eu tenho que olhar qual que é a minha projeção de aposentadoria, de valor de benefício de aposentadoria na regra atual, e uma projeção do mesmo benefício no caso de imigração, ou seja, a aposentadoria limitada ao teto, mais o benefício especial, mais a FUNPRESP-JUDE, para aqueles que quiserem se inscrever, que eu indico. Eu acho que a indicação, e aí tem um detalhe, como eu sou diretor de seguridade da Fundação, quando eu indico a FUNPRESP-JUDE, é o vendedor indicando qualquer produto. Não é isso? Todo mundo olha para mim assim. Então, por favor, eu sei que é difícil, mas abstraiam disso. Se eu não fosse diretor da FUNPRESP, eu daria a mesma sugestão, porque eu entendo que é o melhor caminho. E quem me conhece sabe que eu não tenho por que falar diferente disso. Tá certo? Então, você tem essa avaliação a ser feita. E o que é que eu fiz para a gente só ter uma noção, assim, eu sei tênue do universo de coisas que a gente tem que avaliar, inclusive com relação a esse valor. Eu fiz uma simulação aqui colocando valores arredondados, só para a gente ter uma noção, imaginando o seguinte: imagine que um colega que quisesse migrar, homem, tivesse hoje 19 mil garantido no regime próprio, porque ele teria o teto, mais esse benefício especial, 19. Ele quisesse migrar, eu também arredondei os 29. E uma mulher que tivesse também assegurado os 20 mil aqui e quisesse migrar. Então eu peguei os 29, que é o valor da remuneração atual, diminuo por 19, esse valor eu precisaria fazer na FUNPRESP, e de 29 menos os 20, esse valor eu precisaria fazer na FUNPRESP. Qual que é o objetivo? Avaliar se na FUNPRESP-JUDE seria melhor do que ficar, ou melhor, a migração ficaria no valor melhor do que a situação atual. Quando eu faço uma simulação utilizando o simulador da FUNPRESP, de cara vai dar um valor assim, ou seja, o valor para a migração nessa hipótese, que hipótese? 11% de desconto para o PSS, 60 anos para homem e 55 para mulher, dá esse valor.
Então, nesse caso, a indicação seria clara de não migração. Só que aqui que tem uma das sutilezas mais importantes para avaliar, que é o seguinte: a gente precisa fazer a comparação utilizando os valores líquidos. Por quê? Porque no regime próprio, hoje, os R$10.000 abate 11% de PSS e 27,5% de imposto de renda. Então, o valor líquido fica 6.400. Os 9.000 abatendo o PSS e o imposto de renda fica 5.800. Na hora que eu pego o valor da FUNPRESP-JUDE, olha o que vai acontecer. O imposto de renda regressivo de 10%, 750, menos uma taxa de carregamento de 44, dá 6.700. Então, no líquido, 7.500 na FUNPRESP é melhor que 10.000 no regime próprio. Se a pessoa for olhar só aqui, ela não vai perceber essa vantagem. E aqui que vai ter uma grande diferença. Agora, percebam que esse cenário aqui, quem acha que vai aposentar e o desconto vai ser 11 e a idade é 60? Quem acha que vai ser nessa fase, desse jeito? Parece que ninguém, né? A senhora acha que vai ser desse jeito? Dessa regra com 55% e 11%? Não, né? Não, né? Agora, olhem só. Só que esse é um cenário, só que quem acredita nesse cenário tem que avaliar a migração olhando esse cálculo. Só que também existe um cenário que é 11% com 65%, ou seja, os 11% não viram 14%, mas a PEC passa para 65%. Ao fazer isso, observe que aqui passa a ter uma indicação maior de migração. Só que existe um outro cenário, passar para 14% e continuar 60%. Passa a medida provisória, mas não passa a PEC. A diferença aqui também já existe, já melhora. E se ficar as duas situações, 65 anos com 14, a diferença já fica bastante significativa para poder avaliar se vale migrar. Por que eu mostrei esses 4 slides? Para dar 2 ideias. A primeira, que a gente precisa avaliar cenários. E a segunda, que eu entendo que você precisa ter esse valor. E esse valor, quem está fornecendo? O valor do benefício especial, quem vai fornecer para vocês é a PGT. Inclusive já está fornecendo. E o valor do cálculo, aqui, a FUNPRESP-JUDE faz. A gente tem um simulador que está disponível no site da Fundação, mas quem quiser que a gente faça esse cálculo, basta mandar um e-mail para o endereço simular@funprespjude.com.br. No final da apresentação, o último slide está lá, mas é só para quem já quiser adiantar, simular, né, o verbo simular, @funprespjude.com.br, que a gente faz esse cálculo e a gente encaminha para que você tenha condições de avaliar se vale a pena ou não migrar com relação ao valor para o seu caso. Uma dica já interessante: quem ingressou no serviço público antes de 30 anos, com menos de 30 anos, já tem uma indicação, vamos dizer assim, antecipada. Ingressou no serviço público antes, menor de 30 anos, tem indicação para migração. Ingressou no serviço público antes de 30 anos. Aí eu entrei com 31, tem que avaliar. Mas quem já antes de 30 já está bom. O cálculo já dá um cálculo muito bom. Por isso eu fiz até a pergunta para o Leomar. Leomar, com qual idade você entrou mesmo no serviço público? 20? 12. Quanto foi, Leomar? 28. Então, eu já disse para ele que o cálculo dele fica bom. Agora, olhem só que interessante. Tem esse dado aqui que eu também acho que é muito importante. Eu vou falar rapidinho, mas que é muito importante, que é o seguinte. A gente precisa lembrar que lá no momento da nossa aposentadoria, nós vai acontecer 2 coisas. Qual que é a primeira? O valor do nosso benefício. A regra do valor do benefício. Ou seja, se você tiver a regra da integralidade, o seu último subsídio. Se você tiver a regra da média, vai ser feito um cálculo e vai te dar um valor. Só que isso vai ser só uma vez. Depois disso vem o juízo, né? Não, depois disso vem as regras de reajuste. Então, as regras de reajuste vão te acompanhar para sempre. Sempre, sempre. Porque o benefício é vitalício. Enquanto que a regra do cálculo do benefício vai ser uma vez só. Então, tem que se ponderar se é melhor a regra da integralidade ou a média, né? Fazendo também uma análise junto com a regra de reajuste. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque nos últimos 3 anos,
Os membros do Ministério Público tiveram aumento zero. Se você estivesse aposentado, na regra da paridade, integralidade, o ajuste seria zero. Enquanto que, e outro detalhe, na regra de paridade, você não sabe quando vai ser o seu próximo aumento, porque nós não temos data base. E também não vai saber qual vai ser o índice, porque também não tem índice. Agora, a gente precisa, para avaliar isso aqui, pensar o seguinte: os nossos próximos aumentos, os futuros, vocês acreditam que vão ser acima do teto, abaixo do teto ou igual ao teto? Aí vai falar assim, se tiver, né? Tem um que sempre fala assim, se tiver. Mas o sentimento geral é que os nossos próximos aumentos vão ser abaixo do teto. Aí diz, mas pode ser que passe um plano de carreira. Eu também tenho esperança. Beleza? Mas é esperança, não é? Ou alguém tem certeza? Então, mas só que na hora que eu estou avaliando para a minha aposentadoria, eu tenho que avaliar esse cenário, porque eu tenho uma regra que eu não tenho data base e não tenho índice. Só que na minha cabeça ela é boa. Beleza. Só que eu preciso avaliar um pouco mais que isso, porque aí para avaliar melhor eu comparo com a outra. A regra da média hoje é uma regra que tem data base, janeiro, e tem índice, INPC. O que é o índice do INPC? Ele é um índice que ele se assemelha ao índice da inflação, por isso que eu coloquei a inflação aqui embaixo, na comparação. Ó. Em alguns anos o INPC ele é menor que a inflação, só que no outro ele ficou maior. Então ele fica ali transitando próximo da inflação. Então se a gente fosse comparar só essas duas rentabilidades, ou melhor, esses dois reajustes, qual que parece melhor? Uma regra que você não sabe nem quanto, nem quando, e tem a impressão de quando for ter, vai ser menor que a inflação. Ou uma que todo ano te dá a inflação. Qual que parece melhor? Muita gente não está fazendo essa avaliação. Só que tem que se colocar mais uma questão nisso. É o seguinte, quando eu mostrei aqui os cálculos da FUNPRESP-JUDE, nós temos colocado aqui, ó, para fazer o cálculo, a utilização de uma rentabilidade real anual de 4,5%, que é 4,5% acima da inflação. Ou seja, o retorno que a FUNPRESP entende que vai alcançar nos próximos anos para os seus participantes é IPCA mais 4,5%. E qual que é o índice que reajusta os benefícios da FUNPRESP? A rentabilidade do plano. Então, qual que é a perspectiva de aumento para as aposentadorias e pensão dos participantes da FUNPRESP-JUDE? IPCA mais 4,5%. Se a gente observar que só durante esses primeiros 4 anos, a rentabilidade da FUNPRESP foi mais que o dobro do INPC, e considerando a não reajuste dos membros, o reajuste da FUNPRESP aqui vai ficar 3 vezes maior. Hoje, o reajuste da FUNPRESP já está mais de 60. Ou seja, hoje, quem estivesse na FUNPRESP já teria recebido um aumento 3 vezes maior do que a regra da paridade. Eu não estou dizendo com isso que isso vai ficar assim para sempre, mas a gente precisa avaliar isso quando se trata de aposentadoria futura. A gente precisa avaliar em qual dessas 3 regras eu quero estar no momento da aposentadoria. E olha só qual que é o detalhe. Aquele que quiser migrar, o teto mais o benefício especial, o teto mais o benefício especial vão ficar na regra da média e os valores da FUNPRESP-JUDE vão ser reajustados segundo a rentabilidade do plano. Então, ficando muito claro, se hoje você está na regra da integralidade, a migração implicaria você abandonar a regra da integralidade, passar para a regra da média com relação ao teto mais o benefício especial e com relação às contribuições para a FUNPRESP-JUDE, ficariam vinculadas à rentabilidade do plano. E aqui, mostrando rapidamente qual que é a rentabilidade que a Fundação alcançou nos últimos 4 anos, né, que na verdade são os últimos, mas também são os primeiros, né, desde que a gente começou. Então, nós temos essa rentabilidade, a rentabilidade líquida, que a gente comparando com o CDI do mesmo período, a FUNPRESP conseguiu 105%, de rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, 5,47%, apesar de nós estarmos projetando 4,5%, o nosso estoque é de uma rentabilidade de 5,48%, e em 2018, a nossa rentabilidade do plano
2,91 contra 1,59 do CDI. Ou seja, a Funpresp está conseguindo uma rentabilidade de 183% do CDI. Isso em previdência. Ou seja, por isso que eu estou dizendo assim, quem está querendo investir fora tem que avaliar direitinho. Porque não é só falar, porque tem uma regra que tem falado muito aí assim, que as previdências, elas dão um retorno financeiro em torno de 85% do CDI. E tem mesmo, várias previdências abertas dão esse retorno, só que não é o caso da Funpresp Jude. Então a gente precisa avaliar efetivamente o que está acontecendo aqui. Faltam 20. Tá. Agora, outras coisas que a gente precisa avaliar com relação à migração para ver se tem vantagens, se é vantajoso ou não no nosso caso. Primeiro, se vão ocorrer reformas da Previdência. Porque o que aconteceu recentemente? Essa reforma, ela ameaçou, voltou, ameaçou, voltou, ameaçou, voltou. Então, o que acontece? Mobilizou, depois desmobilizou, e aí o que acontece? A gente começa a achar normal. Ah, não vai ter. E a gente já viu esse filme umas 1000 vezes antes, né? Quando a gente desmobiliza, o que acontece? No outro dia aparece uma reforma na nossa frente. E, historicamente, as reformas da Previdência ocorrem em que mês? Tem um mês específico. Dezembro, né? Dezembro é o mês das reformas. E qual que é a proposta desse ano? É que a reforma volte com toda a força a partir de novembro, depois das eleições. Pelo menos essa é o histórico. E outro detalhe, nós também temos um histórico de fazermos reformas 10 anos, 5 anos, 10 anos, 5 anos. E os 5 anos, 2018. Então ia coincidir exatamente com esse histórico. Só que a questão não é só ter reformas, a questão, o que essas reformas podem fazer com as nossas regras. Porque alguém tem a esperança de que vai melhorar? Vai sair uma reforma para melhorar? Para trazer de volta algum direito? Então, se a gente tem a perspectiva de virem novas reformas que vão alterar, e essa alteração vai piorar a nossa situação, ao migrar, o que você está fazendo? Você está deixando uma parte, que seria o benefício especial, mais o teto no regime próprio, e a outra parte você está fazendo na Previdência Complementar, numa espécie de mitigação de risco. Aquela historinha que você não deve deixar todos os ovos na mesma cesta, certo? Agora, outra coisa importante, o percentual de contribuição para o RPPS, porque o aumento do percentual de contribuição não gera o acréscimo de 1 centavo no valor da sua aposentadoria ou pensão. Ou seja, hoje está 11, muito provavelmente vai passar para 14, mas será que vai ficar em 14? Ou será que vai continuar? Então, assim, a gente também precisa pensar nisso, porque muito se fala que a ideia do governo não é 14, é 17, só que o 14 é do primeiro momento. Põe o 14, continua déficit, 17, continua déficit, 20, e assim sucessivamente. Porque esse déficit não vai acabar com o aumento dessa alíquota. Esse aumento de alíquota ele só diminui um pouco, mas não acaba, não equilibra. Outra coisa, reajuste do teto do regime geral. Lembrem que o teto do regime geral, historicamente, tem um efeito de achatamento, porque se dá ganho real para o salário mínimo e dá só reajuste da inflação para o benefício, então vai encolhendo. Então, eventualmente, uma desvantagem seria essa, você migra para segurar o teto, só que o teto que hoje vale 6 salários mínimos, por aí, vai passar a 3. Então, você vai perder valor aquisitivo com relação a isso. Outra coisa, regra de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. O que acontece hoje? Nós temos uma regra na 8.112, que se aplica para os membros, mesmo tendo a lei complementar 75, e essa regra diz que o valor da pensão hoje corresponde até o teto 100% e 70% do que ultrapassar o teto. Só que também tem regras de pagamento por tempo. Só tem direito a uma pensão por morte, por exemplo, vitalícia, se o cônjuge ou companheiro tiver mais de 44 anos. No meu caso específico, minha esposa tem 38. Ou seja, se eu falecer hoje, ela vai receber pensão por 15 anos. Beleza?
Aí eu sempre falo com ela assim, ela tem que tratar muito bem de mim até ela completar 44. Eu vou valer mais, quer dizer, eu vou valer menos, né? Mas que ela não me ouça, né? Só que ela está bem ali, ó. Então tá bom. Até tá olhando para mim, deixa eu caso assim. Mas o que eu estou dizendo com relação à pensão por morte? Essa é a regra de hoje. Só que a regra que está vindo tem duas situações interessantes. Primeiro, não vai ser mais essa fórmula de cálculo. Segundo a PEC, a regra de benefício de pensão vai ser assim: 50% de cota familiar e 10% para cada beneficiário. Então, se tiver o cônjuge, em vez de ser 100% até o teto e 70% do que passar, não. Vai ser 60% de tudo. Então, o valor do benefício, ele reduz bastante de pensão. Então, isso já é uma coisa para se pensar, porque se, por acaso, migrar, o que vai acontecer? O valor do benefício especial, ele soma ao valor da pensão. Ele não vai entrar em nenhuma regra de rateio. Ele não vai ser nem 70% e nem tampouco 50% com 10%. Eu vou calcular o benefício de pensão e vou somar o benefício especial ao benefício de pensão. Outra ponderação importante: quem é um casal de servidores públicos. Segundo a PEC também, não vai poder acumular aposentadoria com pensão. Então, se não vai poder acumular aposentadoria com pensão, há uma indicação, se houver um casal de servidores, de membros, que um migre. Como assim? Por que migrar? Porque no momento em que os dois forem aposentar, na verdade, quando os dois estiverem aposentados, um falecer, o outro benefício simplesmente ia parar de ser pago. Se tem previdência, ia parar de ser pago o quê? O teto e o benefício especial. Mas a FUNPRESP-JUDE viraria pensão. Então, já aconteceu mais de uma vez, já aconteceu, eu estava fazendo uma apresentação, uma palestra lá em Campinas, veio um casal de juízes para eu decidir qual dos dois que deveria migrar. E eu disse que era o homem. Sempre vai ser o homem que vai migrar, sempre. Pode migrar. Tem um detalhe, talvez vocês talvez perceberam, que o valor para o homem, quando o casal tem a mesma idade, o valor para o homem fica maior um pouco, melhor um pouco. Qual que é a justificativa? Uma coisa interessante. A mulher aposenta hoje aos 55, pela regra nova, vai aposentar aos 62. Mas se ela for aposentar aos 62, ela tem uma expectativa de sobrevida de 26 anos. Então a gente pega o saldo acumulado e divide por 26. Aí vai ser o valor do benefício. Só que o homem vai aposentar aos 65. O saldo acumulado vai ser dividido por 22. O valor do benefício dele fica maior. Então, se ele tem um benefício maior na FUNPRESP-JUDE, o ideal é que ele migre, tá certo? Então, são ponderações que devem ser feitas, só que essa regra ainda não existe. Por quê? Porque está na PEC, a PEC não foi aprovada. E justamente você está falando isso? Exatamente porque existe a possibilidade e a gente, naquele objetivo de se precaver. Outra coisa, regra de sobrevivência, que é aquela expectativa de você sobreviver após a expectativa de sobrevida. Coisa engraçada, né? Sobreviver após a expectativa de sobrevida. Aquele homem que aos 87, que devia ter morrido e não morreu. Ele sobreviveu. Eu costumo dizer o seguinte: quando chegar aos 65 e for aposentar, a gente vai bater aquele carimbo de validade, sabe? Prazo de validade. Uma tatuagemzinha assim, ó, válido até os 87. Depois disso, é sobrevivência. Então, muita gente fala assim: eu não vou migrar porque lá em casa todo mundo vive mais de 100 anos e no período da sobrevivência eu vou ficar desamparado. Não se preocupe com isso não, porque o benefício de aposentadoria e benefício especial são vitalícios. E o benefício da FUNPRESP-JUDE, ele vai ter uma redução na sobrevivência de 30%. Aí, então, quando a gente mais precisar, vai ter a redução. Na realidade, assim, os que ultrapassarem essa idade vão ser muito poucos. Tá certo? Então, se colocou esse limite hoje, que é o limite do regulamento do plano, mas não vai ficar desassistido. Então, também é importante a questão da sobrevivência. Outra coisa, contribuições anteriores para o regime geral, que vai afetar o cálculo da sua média.
Porque tem colegas que entraram, eu conversando com um procurador do trabalho, ele falou: Edmilson, antes de entrar como procurador do trabalho, eu tinha 20 anos na iniciativa privada contribuindo com o salário mínimo. Então, se tem 20 anos contribuindo com o salário mínimo, você vai ter aqui mais 15 ou no máximo 20 anos como procurador. Na hora que for fazer a média disso, o seu cálculo abaixa muito, diminui muito. Então, para nessas situações também é interessante avaliar a possibilidade de migração, porque você vai, em vez de pegar esse salário mínimo e calcular com a média de toda a sua remuneração de procurador, vai se calcular com a média até o teto. Então, você recebe um benefício menor, a outra parte faz benefício especial e a outra parte faz FUNPRESP-JUDE. Então, é outra situação que deve ser avaliada, além daquela, claro, que é a ideia de: será que para mim vale a pena averbar o tempo da iniciativa privada? Isso também precisa ser analisado. Outra coisa muito importante, o desempenho da FUNPRESP-JUDE. O desempenho da FUNPRESP-JUDE no tempo. Qual que é a rentabilidade, qual que é o retorno projetado na FUNPRESP-JUDE, se ela está cumprindo aquilo que ela está prometendo, se ela está efetivamente alcançando uma rentabilidade adequada, se o processo de governança é transparente, se as informações são disponibilizadas a tempo, se a estrutura de decisão ela está funcionando. Por exemplo, tinha gente que falava assim: se vocês conseguem, se acontecer uma crise hoje, vocês conseguem movimentar os seus recursos para proteger a carteira? Sim, a gente já fez isso mais de uma vez. A gente se reúne e toma uma decisão, e a gente tem, apesar de ter um comitê de investimento que precisa também ser chamado, a gente também chama ele numa reunião emergencial e a gente consegue tomar decisões de investimento hoje, se for o caso. Não tem nenhum problema, a gente só é decisão colegiada, mas a gente consegue fazer isso sempre para ter a melhor carteira para alcançar os nossos objetivos. Outra coisa importante, deixar o cargo atual. Aí diz: mas está falando para procuradores do trabalho. Mas, infelizmente, ou até sem... Na verdade, não tem nem infelizmente, nem fez nada disso. Na verdade, cada pessoa tem os seus objetivos pessoais, e alguns procuradores têm, sim, o desejo de sair do país ou eventualmente ir para a iniciativa privada. E aí, se tiver esse desejo, também é uma outra coisa que deve ser considerada para a migração. Porque a questão é muito simples. Imagine que você queira sair do serviço público daqui a 10 anos. Aí você não migra, continua contribuindo. Aí daqui a 10 anos você sai para advogar. O que vai acontecer com a sua contribuição para o regime próprio que você fez? Todinha. Vai contar para o teto. Vai contar para o teto. Agora, se você migrar, não, você vai... No dia que você sair, você vai ter 10 anos acumulados na Previdência Complementar, que é um valor seu, depositado na sua conta, que você pode resgatar, você pode portar, você pode mexer com esse valor, em vez de deixar tudo aqui na União. Tá certo? Então, também é importante observar o que você quer fazer com relação ao seu cargo atual. Se você quer permanecer até o fim, ou se eventualmente você quer ter alguma interrupção. Taxa de juros. A taxa de juros no Brasil está caindo. Então, está se tornando um grande desafio para as entidades de previdência. E tem muita gente falando assim: vocês não vão conseguir devolver os 4,5%. Só que essa taxa de juros, será que vai se permanecer? Já tem um cenário dizendo que para o próximo ano, os juros vai voltar, a taxa Selic vai voltar para 2 dígitos, dependendo do resultado da eleição. Então, é importante também avaliar isso. E outra coisa também que é muito importante, objetivos pessoais de investimento. Porque, olha só, tem vários colegas que não aguentam uma rentabilidade da FUNPRESP-JUDE. Ele não aguenta ver isso aqui. Quando ele vê 0,39, para ele não é pouco. Qualquer rentabilidade que a FUNPRESP dá vai ser pouco. Por quê? Porque ele está olhando para o cenário da Bolsa, que hoje teve uma ação que ganhou 3%. Uma ação da Bolsa ganhou 3%, a FUNPRESP ganhou 1,39% no mês inteiro. Hoje, se eu tivesse investido na Bolsa, eu ganharia 1%. Então, a gente não aguenta. Então, o que acontece? Dependendo do seu perfil é muito agressivo, a Previdência Complementar é um sofrimento. Então, você também tem que olhar para aquilo que quais são os seus objetivos pessoais, qual a sua estratégia, qual o seu perfil, qual o seu apetite de risco. Só que eu costumo esclarecer algo que é muito importante, muito interessante. Quando a gente fala de investimento em previdência complementar,
eu tenho que lembrar que Previdência Complementar é um investimento que tem um objetivo de eu carregar esse valor até o momento da minha aposentadoria. E lá eu decidi o que eu vou fazer com ele, nesse momento. Da mesma forma que eu tenho um investimento para comprar um carro, eu vou aplicar durante 4, 5 anos, vou ter um valor acumulado e vou comprar o carro que eu quero. Ou seja, eu tenho que ter um objetivo. Na hora que eu olho para a Previdência Complementar, que é o investimento de longo prazo, e essa rentabilidade está se colocando, ela é extremamente adequada. Por quê? Porque tem uma dobra da contribuição do patrocinador. E além da dobra da contribuição do patrocinador, você tem ainda a vantagem do imposto de renda. Então, é nesse ponto que eu vou passar aqui, adiantar alguns slides, quase todos, para falar de um assunto lá no final, que é onde, só rapidamente aqui, só falar da governança da Fundação, para dizer que todos os nossos conselheiros precisam necessariamente serem membros ou servidores do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Toda a nossa estrutura administrativa de cargos, desde os diretores aos todos os outros empregados, ou foram contratados por processo seletivo nacional ou por concurso público. Então, nós não temos lá uma pessoa que vamos dizer assim, por indicação política, todos foram selecionados. E, atualmente, os dos nossos diretores, o nosso presidente é o Amarildo, ele era diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, foi diretor do CNJ, ele é servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal. Nosso presidente, inclusive, ele migrou. Ele tem mais de 20 anos de serviço público, migrou para a FUNPRESP-JUDE, para o regime da Previdência Complementar. O diretor de Administração e Seguridade sou eu e o Márcio Medeiros. Nós dois somos servidores do MPF, nós dois também somos participantes do plano, mas nós dois ainda não migramos. E o diretor de investimento, ele é um auditor do Tesouro Nacional, ele é vinculado à FUNPRESP-ESE e migrou. Essa é a nossa composição, ou seja, hoje todos os diretores são titulares de cargo efetivo, e a gente fez uma questão bem interessante com relação ao investimento. Os nossos investimentos partem da política de investimento feita pelo Conselho, e vem para a diretoria executiva, que tem o diretor de investimento que encontra alguma oportunidade de investimento, e aí essa oportunidade de investimento, ele passa para o comitê de investimento que avalia, depois vem para a diretoria executiva, que decide colegiadamente. Então, todos os investimentos da Fundação foram feitos de forma colegiada. Isso é muito importante. Outra coisa, nós colocamos no nosso site a composição da carteira. Então, aqui você tem, nós temos investimentos no exterior, estruturado, renda variável, renda fixa pré-fixado, renda fixa CDI, Selic, renda fixa IPCA. E isso fica disponível no site. E o nosso patrimônio hoje, aqui está mais de 200 milhões. Aqui o nosso crescimento durante os anos, aqui era em dezembro de 17, agora em março de 18, e desse valor, mais de 10 milhões foram de recursos portados de outras entidades de previdência. Então, o colega se inscrevia, tinha outra previdência, traz esses recursos para a gente. Nós temos mais de 9.800 participantes, e do MPU, incluindo do MPT, mais de 2.061, e desse número, 395 são membros. Inclusive, aqui a composição, técnicos, analistas e membros, e aqui nós temos um ministro do Supremo, também já fazendo parte da FUNPRESP-JUDE, o ministro Alexandre de Moraes. E com relação a tudo isso, eu queria só mostrar aqui, que já estou correndo para fechar, só mais um slide. Queria só mostrar isso aqui, que eu acho que é muito importante, que é isso aqui, como é que funciona se você migrasse hoje, como é que seria o desconto para a FUNPRESP-JUDE? A nossa indicação é que faça exatamente isso, fazer uma contribuição de 8,5% de contribuição patrocinada, contribuição normal, e 2,5% de contribuição facultativa. Ao fazer essa contribuição, o valor do desconto mensal seria exatamente o que acontece hoje. Vocês não estaria trocando 6 por meia dúzia com relação aos descontos. Você só estaria fazendo uma alteração na destinação dos seus recursos para a Previdência. Assim fazendo, o que vai acontecer? Esses 1.980 tem a sua parte, a do patrocinador, vai descontar um FCB, uma taxa de carregamento, tem esse valor que vai para a sua conta líquida, e esse valor do patrocinador. E mais a contribuição facultativa de 2,5%, que não tem taxa de 1%, então vai os 582 inteiro. Então seria 3.065 mais 582. Então iria para o seu saldo de contas no mês 3.748.
Só que qual foi o valor que você efetivamente pagou? Você pagou 2.563, mas teve um abatimento de 704 de imposto. Então, o valor líquido do desconto, 1.858. Quanto foi para o seu saldo de contas? 2.700. Quanto você está ganhando? 1.890, que corresponde a um ganho de mais de 100%. Então, ao investir em previdência, você está fazendo uma aplicação onde você coloca 1.800, ou se você quiser fazer 8,5, você coloca 1.435, vai entrar no seu saldo de contas 3.165, ou seja, vai ter um ganho de 1.729. E para finalizar, esse é o último slide, só para mostrar o seguinte, que os 1.000, é aqui que é o grande ponto. Esse é o ponto onde a gente consegue perceber a distinção entre investir em qualquer outra coisa ou investir na FUNPRESP. Porque muitos colegas acham que tem 1.980 disponível. Não é verdade. Porque desse valor, você abate o imposto de renda no seu contra-cheque. Ao não fazer previdência, você vai ter disponível no seu contra-cheque 1.435. A 1.435, se você fizer qualquer investimento fora, você tem 1.435. Se você conseguisse investir algo que pagasse 100% do CDI, você teria um prejuízo de janeiro de 2014 a março de 2018 de mais de R$100 mil. Sendo que esse mesmo valor na FUNPRESP Jude equivale a 3.165. Quando aplicado na FUNPRESP, deu esse valor. Agora, qual seria a taxa que você precisaria alcançar na iniciativa privada para equivaler à FUNPRESP Jude? 395% do CDI todos os meses. É isso que eu quero que alguém encontre outro investimento que consiga dar esse retorno mensal de 395% sempre, tá bom? Eu vou agradecer, vou deixar aqui, colocar o último slide com os endereços. Outra coisa, eu vou ficar aqui na sala, tem uma sala aqui do lado, como é que é o nome da sala? Tem uma sala aqui, Tucum? Acho que é Tucum. Tem uma sala aqui ao lado do Tucum. Eu vou ficar lá hoje, no final da apresentação, e amanhã, até que hora, doutor, que você acha que é adequado? Eu vou ficar nessa sala também durante a parte da manhã, de 9 até meio-dia. Tudo bem? Vou ficar nessa sala de 9 até meio-dia. Quem quiser pode ir lá, que eu vou fazer o cálculo individualizado. Ah, mas vai todo mundo hoje? Pode ir hoje, eu vou ficar lá. Então, quem quiser, pode ir indo, que eu vou ficar fazendo esses cálculos individualizados para dar uma orientação específica para quem quiser, tá bom? E amanhã, eu fico lá até meio-dia, porque depois disso vai ter o almoço. Se tiver alguém que quiser marcar também para depois do almoço, aí precisa falar comigo, que eu atendo. Eu devo sair daqui ao final do evento, tá bom? Então, vamos abrir para perguntas.